Salve Maria. 14 de agosto de 2020, memória de São Maximiliano Maria Kolbe. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 19, nos versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos nesta perícope, não é, Jesus que é interrogado. Claro, querem colocar Jesus à prova mais uma vez, não é? Querem ver se ele vai contra aquilo que Moisés, não é, ensinou e era a voz de Deus. E eles perguntam a Jesus, não é, se é permitido ao homem despedir a esposa por qualquer motivo. E Jesus, não é, vai trazer para eles, evocando o livro do Gênesis, não é, falando da união entre homem e mulher, não é? O homem deixará pai e mãe, não é? E o marido e a mulher deixarão seus pais e suas mães e formarão uma única realidade, formarão um só corpo, unidos com o Cristo. Por isso, não é? Jesus nos fala: o que Deus uniu, o homem não separe. Então é esta a realidade diante dos nossos olhos. Quando os fariseus perguntam a Jesus, não é, por que Moisés então deu a carta, não é, que desse a carta de divórcio? E Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração. Não é? O homem do coração duro, pesado, não é, incapaz de compreender a sua mulher. Nos dias de hoje, não é, esta história de divórcio, de separação, não é, se tornou algo muito comum, e a gente colocaria entre aspas, porque Deus não quer esta realidade. Quando a Igreja Católica fala em relação ao matrimônio católico, não é, é para que vivam para toda a vida. Claro, com a morte de um dos cônjuges, né, o vínculo matrimonial se quebra, ou seja, a união não existe mais, não é? Só que muitas vezes o viúvo ou a viúva não quer outra pessoa porque no coração tem o sentimento por aquela ou aquele que foi seu esposo, sua esposa. E é bela essa experiência também. Mas o caso em questão, não é, da separação, Jesus nos fala da separação, não é, em união ilegítima, mas também, claro, nós sabemos alguns casos os quais realmente seria insuportável a vivência de um matrimônio católico. Mas eu falo aqui, não é, quando várias pessoas se casaram na igreja ficam procurando outras aventuras, que não seja o seu próprio matrimônio, não é, que viva a sua experiência. E é interessante que os dois jovens,
né, se apaixonam e viveram uma bela experiência. Depois de casados, vai dizendo a vida vira monótona. Mas por que se torna monótona? Porque você quer. Porque a esposa, porque o esposo querem. É necessário viver apaixonadamente um pelo outro. Isso. Não é quando eram namorados, quando noivaram, dava a mão, era beijinho aqui, ai meu amor, meu amor. O tempo vai passando e se esquece, não é? A cada dia é um novo dia para demonstrar o quanto se ama dentro do matrimônio. Jesus depois esclarece outra realidade. Tem homens que nasceram, né, e não darão certo nunca para o matrimônio, como algumas mulheres não foram, né, gerados, né, para esta realidade do matrimônio. E então nunca vai conseguir estar com ninguém, porque não consegue. Já começa a não se suportar, imagine suportar o outro. Dificílimo. Pessoas que tiveram uma esposa, 2, 3, 4, 5, até mulheres, vários, não têm condições. É impossível viver esta experiência verdadeira de matrimônio, claro, né? Aqui a gente fala de matrimônio católico. O homem livre, a mulher livre e optam por estar juntos dentro do vínculo matrimonial. E que vão se superando, e vão perdoando, e vão realmente vivendo uma experiência com Cristo. E aqui a gente tem que dizer, sempre com Ele. Depois, né, falando que alguns não nasceram para o casamento, mas outros, né, diz Jesus, né, os homens o fizeram, né, a gente pode chamar de celibatários, né, e outros se fizeram celibatários pelo reino de Deus. E é verdade, né? Nós optamos em viver esta realidade, não nos casamos, né, entre aspas, com a mulher e as religiosas com o homem, mas o nosso esposalício, né, o sacerdote casa com a igreja, que é a sua esposa, a religiosa casa com o Cristo, o seu esposo. Então é esta experiência, né, vivenciando e trocando, né, este amor que deve ser eterno em nossas vidas, tanto o marido como a mulher, né, tendo como modelo Cristo que se sacrifica e se doa pela igreja. Nós, religiosos, sacerdotes, né, nos sacrificamos por Cristo e pela igreja. Então é esta experiência que nós somos convidados a cada dia. O divórcio não deveria fazer parte, né, da vida de um católico, nenhum pensamento, né, mas a vivência desta experiência com Cristo. Eu sempre digo nas minhas pregações, né, quando falo da vocação e da minha experiência sacerdotal, para mim a missa é a missa. Não é dizer, é mais uma missa, é outra missa. Não, para mim é a missa. Quando eu me preparo, quando eu vou para o fundo da igreja e toca o sino, então eu vou celebrar a missa. E eu celebro a Santa Eucaristia com todo amor e devoção, como se fosse a minha primeira missa ou como se fosse a minha última missa. Isto é um amor apaixonado por Cristo e pela igreja, e claro, pelo sacramento da Eucaristia. Então peçamos, irmãos e irmãs, a nosso Senhor, que nos dê a graça, como consagrados, porque o matrimônio é um sacramento e é uma consagração. Que todos vivam esta experiência de um amor apaixonado. Por realmente, quando nós prometemos, né, amor e fidelidade ao marido e à mulher, o padre, o religioso, o esposo Cristo e a esposa a igreja. Então, que sejamos capazes de cumprir fielmente este voto diante de nosso Senhor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Peçamos também a intercessão hoje de São Maximiliano Maria Kolbe, que foi capaz de dar a sua vida em Auschwitz, no campo de concentração. Ele deu a sua vida para salvar um pai de família. Que bela experiência! Um mártir sacerdote para a nossa igreja, que ele possa velar por todas as famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.